Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para tornar você, trazer aquele senso crítico, aquelas perguntas difíceis e tornar cada um de vocês investidores melhores a cada dia, trazendo tanto assuntos de recorrência, a leitura dos cenários, mas também aqueles assuntos de relevância, como o cenário atual, como as alterações podem impactar seu portfólio ou simplesmente aquelas provocações que fazem você pensar um pouco melhor sobre seus investimentos, sobre o mercado. E hoje nós vamos falar com Douglas Dweck, CEO da Quist, sobre recuperações judiciais, que é um tema muito quente, com muitas repercussões e que eu tenho certeza que vocês vão poder aprender muito com o nosso convidado de hoje. Douglas, é um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos começar do começo. Fiz uma provocação com um outro convidado, Fernando Blanco, aqui no programa, sobre justamente as RJs. E aí eu fiz a seguinte pergunta que eu vou repeti-la para você. Recuperações judiciais estão na moda? Ela pode estar na moda agora, porque a nossa lei é nova. Então, antigamente a gente tinha uma lei que era a concordata, que era completamente diferente, e a gente tem aí 18 anos desde o caso Varig. Então, como era, para você ter uma ideia? A gente tinha ali, você entrou em concordata, você tinha 2 anos para pagar suas dívidas. Então, a dívida está atrasada, fazia em 2 anos. Quem consegue pagar as dívidas em 2 anos? Ninguém. Então, as empresas pediam concordata e acabavam quebrando, então era empurrar com a barriga o inevitável. No caso Varig, uma dívida monstruosa naquela época, cerca de 8 bilhões de reais, falou, ele não vai pagar. O que a gente faz? Modificou a lei. Então hoje, você vai fazer um plano que se adeque para você. Então vou dar um exemplo, a gente fez várias empresas que estavam envolvidas, por exemplo, na Lava Jato. O cara tinha muitas obras, era muito grande e ficou pequenininho. Como é que essa empresa pequena vai pagar aquela dívida que foi de uma empresa grande? Então eu posso fazer um plano que se adequa ao meu bolso, vou apresentar. Se os credores gostarem, falo, pessoal, olha, é melhor isso do que eu quebrar, ninguém vai receber, não vai ter empregos. Então a gente fez esse plano e o credor aprovou, está aprovado. Então hoje eu apresento uma proposta A, B, C, D, vou negociar com meus credores e pode ser os 2 anos da velha ou pode ser 30 anos se os credores entenderem que assim vai ser bom e eles vão receber e que é melhor que zero. Só que o que acontece? Eu saio de uma pecha, eu saio de, não do zero numa lei nova, mas eu venho com aquele ranço de, era a lei da concordata. Não, não é. E aí a gente começa a ter casos de sucesso, quando tem a Lava Jato, Odebrecht, maior empreiteira do Brasil, troca de nome, pede RJ porque não ia conseguir pagar suas dívidas, e hoje você tem um monte de casos, Americanas, vários casos vários casos grandes que, olha, tá com problema, pede recuperação judicial, vida nova. O que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a lei é muito mais antiga, a gente tem uns 30, 40 anos de lei, então você tem lei que o cara sabe usar, você tem um monte de investidores que investem em empresas em dificuldade, como agora a gente começa a fazer. Então, por exemplo, conhece lá a American Airlines, já fez 2 vezes. Nos Estados Unidos tem 360 empresas aéreas, 355 já pediram recuperação judicial. Por quê? O cara está num ponto ruim do ciclo, do mesmo jeito que 5 anos ele anunciou lucro, dividendo, cresceu, está no ponto ruim do ciclo e fala, gente, não vai dar recuperação judicial. A Gol está fazendo agora também nos Estados Unidos, usando a lei lá, porque tem dívidas e credores lá, mas então é comum. Uma linha da Samsonite na tua casa, 8 mil lojas no mundo, capital aberto na Bolsa de Valores, 2009 a Samsonite pede recuperação judicial, está aberta, está funcionando, mas credores, o que eu te devo agora não vai dar para pagar. Vamos renegociar? Só que se eu tenho um credor, é uma coisa. Se eu tenho 10 mil credores, eu tenho uma recuperação hoje de 26 mil credores. Tem 26 mil pessoas ou empresas que têm direito de receber. É impossível negociar com todo mundo. Então, lá dentro do plano de recuperação, eu vou fazer o pacotão da renegociação, que eu vou tentar agradar a maioria e fazer um parcelamento proporcional, para não ser 1 ano para você, 2 anos para o outro, 3 anos para o outro. 10 anos para pagar todo mundo igual, proporcional à sua dívida, vida nova, reestrutura empresa. Então, hoje a gente tem ela com maior necessidade, então a gente tem, a gente sai, Felipe, de um Covid, uma coisa que a gente nunca viu na economia moderna agora, né? Então, e esse Covid, todo mundo falou, todo mundo vai pedir recuperação judicial. Se você tem uma loja de roupa no shopping, fechou a porta. Então, se já estava ruim, não tem margem, o que eu faço?
todo mundo falou, vai pedir recuperação judicial enlouquecido, que é o quê? Uma lei para casos extremos, uma lei para falar, eu vou quebrar, eu estou fechando a loja, o estoque está preso lá dentro, não posso tirar para vender para ninguém, os vendedores estão com salário rodando, como é que eu vou fazer? Na hora não precisou de recuperação judicial, o BNDES deu muito dinheiro para algumas empresas e aquela bomba que era para acontecer no Covid, ela foi diluída. Então você vê nos anos seguintes o número crescente de recuperação judicial, que é baseado muito no Covid. E outro problema, quando eles tomam esse dinheiro de resgate, de ajuda no Covid, a gente tinha uma Selic a 2 e ela foi a quase 14. Então o cara toma um dinheiro pagável. Todo pós-fixado. Tudo pós-fixado. Todo um dinheiro pagável naquele momento, mas que ficou impagável. Então, se você tinha lá o que é normal para uma empresa, um CDI mais 10 ao ano, os juros foi a 25% ao ano. Como é que paga? Quem que dá 25% ao ano de lucro com o dinheiro do banco para sobrar para ele e ainda conseguir pagar o banco? Muito difícil. Então, a recuperação foi mais recomendada porque os casos estão mais extremos. E agora, mais especificamente, a gente está aqui, março de 2024, o agronegócio está uma crise muito grande. Então, o agronegócio, ou pelo menos o produtor rural na pessoa física, não podia pedir recuperação judicial. Então, quando vem esses 15 anos de lei, o produtor fala assim, olha, eu opero na física porque é mais fácil, em vez de ter uma empresa, o governo dá até alguns pequenos benefícios fiscais se você opera na física e aí você faz tudo no seu imposto de renda. Você não tem um CNPJ, então eu trabalho lá, Douglas Dueck, produtor rural. Tenho como emitir nota fiscal, recolher imposto, mas era mais fácil na pessoa física. Quando os produtores começam a ter muitos problemas, falam, eu quero pedir recuperação judicial. O juiz fala, não pode. Você não é uma empresa, é uma pessoa física. Fala, mas espera, eu tenho 100 milhões de dívida, eu tenho 100 funcionários, por que eu não posso pedir recuperação judicial? Então, há 6 anos a gente começou com essa levada em cima do agro, levando dinheiro para o agro e reestruturação quando precisava, e isso ficou num limbo jurídico. Muitos caras do agro pedindo recuperação e não tinham aprovado, até sair do juiz, ir para o tribunal, ir até Brasília, e Brasília julgar e falar, realmente, ele não é uma empresa de fato no papel, ou ele é uma empresa de fato, mas não no papel, ele não de direito. Então no papel não diz, mas ele é uma empresa, ele deve 100 milhões, ninguém deve 100 milhões de reais na pessoa física. Muito difícil. Então, e ele tem 100 funcionários fazendo estrutura, tem lá a fazenda há muito tempo. Então, de 2020 para 2021, a lei da recuperação judicial tem alguma pequena reforma, e essa reforma inclui o produtor rural. E hoje a gente fez muito, a gente é líder hoje no agronegócio também. Então, a minha empresa tem 16 anos. Há 6 anos atrás a gente abriu um departamento agro, depois de ter atendido as empresas da Lava Jato, muitas indústrias, muitas empresas de serviço, hospital, o que você imaginar. Então o cara tem uma dívida, a gente é um tratador de dívida. E dentro disso podem surgir oportunidades para o investidor colocar um pouco de dinheiro e acreditar no velho e bom comprar na baixa para depois vender na alta, talvez ali é a baixa. Então a gente chega lá, está cortando custo, está organizando, está fazendo um novo ciclo de crescimento que deve ser feito dentro dessa recuperação judicial, e aí também tem um espaço para o investidor, e a própria lei prevê prioridade para esse investidor. Então o investidor que entra pode não responder por todas as dívidas, mas sim acreditar nessa nova subida da empresa. Então hoje ela está na moda porque ela está muito necessária e já ganhou a fama que ela precisa. Então, em casos extremos, se você quiser hoje voar na Gol, ela está aberta, funcionando. Então, outras que fizeram estão funcionando. A gente tirou, nesses 18 anos, essa pecha de que a recuperação vai quebrar a empresa, que o concordatário vai falir. Não, muitos realmente pediram, então, Vida Nova, organizou a casa, está funcionando e está até crescendo, voltou a crescer. Então, hoje a gente tem ela uma estrutura mais normal, o que, de novo, nos Estados Unidos é super normal. Então, o cara pediu recuperação judicial, fala, poxa, que ano ruim. Pediu recuperação, renegociou as dívidas, vida nova. Muita gente, inclusive, de novo, passa a dar crédito e passa a fazer investimentos na empresa. Então, a gente está num ano que a economia precisa e aí talvez ficou moda. Mas no relacionamento com as instituições financeiras, que são essencialmente, que são boa parte dos credores, né? Não existe uma percepção negativa de que ele tá. O meu devedor está me chamando para a mesa já com a faca no meu pescoço porque já judicializou o problema? Com certeza. Mas o que a gente faz? Então a gente olha se a dívida é
razoavelmente pagável. Para você ter uma ideia, a gente já fez 220 recuperações judiciais nesses 16 anos de história e atendeu mais de 500 clientes. Então, mais da metade a gente não fez recuperação judicial. Então, só que eu tenho que ter duas coisas. Primeiro, eu tenho uma quantidade razoável de credores que eu consigo negociar antes do cara ter um problema maior. Perder a fazenda, perder a empresa, tomar um bloqueio judicial, porque o banco vai tentar também pegar a garantia dele em caso de não pagamento. Mas se eu tenho ali 5, 10, 15 credores, é muito possível, então a gente senta e propõe um alongamento para eles. Só que aí eu tenho que ter também um outro momento que é, o alongamento é aceitável por esses credores? Então, um exemplo, a recuperação me dá em média 1 ano a 2 anos de carência total. Primeira coisa, ela congela os juros. Se eu mal consigo pagar o principal, como que essa dívida continua crescendo? Então, eu congelo os juros, eu tenho em média 1 ano e meio sem pagar ninguém, e aí eu vou voltar a pagar. E eu posso ter 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que o banco aprovar, o que o credor aprovar, e a gente tem como negociar isso de uma forma mais tranquila, porque está todo mundo numa mesa com aquele objetivo de renegociar. Se eu propor hoje para o banco 2 anos de carência, 10 anos para pagar sem juros, possivelmente ele não vai aceitar, sem o judicializar, como você está falando. Então, uma empresa que hoje não consegue pagar nada durante 1 ano e meio, realmente precisa da recuperação judicial. Então, por quê? Porque falou, se eu comprometer amanhã para pagar uma parcela, mesmo que bem menor, e não pagar, eu vou quebrar de novo. Então, não dá mais para prometer para não cumprir. Eu agora tenho que prometer um plano real. Até porque, às vezes, ele contratou a gente para ser o conselheiro financeiro, para não fazer o que ele fazia sozinho, que era prometer para não cumprir. Então, a gente vai fazer um plano estruturado, otimizado para realmente ele vai conseguir pagar. Vou te dar um exemplo. Quando você vai pedir um dinheiro para um projeto no BNDES, o BNDES deixa você comprometer até 70% da sua capacidade de renda. Não deixa você comprometer 100%. Se você for tomar um crédito consignado, o governo, na lei do crédito consignado, não deixa você comprometer toda a tua renda. Por quê? Como é que o cara vai pagar o aluguel, a luz, a água? E dentro de uma renegociação, muitas vezes o cara promete mais do que 100% da renda dele. Ou seja, vamos fazer uma renegociação aqui para pagar em 6, 7, 8 anos, com juros, que talvez é o que o banco vai me permitir, eu já estou prometendo uma projeção otimista que eu nem estou fazendo e tem que sair tudo certo e eu estou prometendo 100% do meu lucro por 6, 7 anos para aquela empresa. Muito difícil de cumprir. Obviamente, quando a gente pediu essa recuperação judicial, muitas vezes a gente já tentou renegociar com os credores. Tentou mesmo. E aí ele vai falar, não, Douglas, eu não vou dar 10 anos sem juros, realmente não posso, eu tenho a Basileia, a regra do Banco Central, tem uma série de coisas que vão impedir o banco muitas vezes de fazer isso. Mas muitas vezes a gente faz, dá uma garantia extra, etc, e o banco até faz. Só que, em muitos casos, ele não vai me dar os 2 anos de carência ou 10 anos, mais 10 anos para pagar sem juros. Esse é um exemplo, a gente já fez plano de recuperação judicial com 50%, 70% de desconto, 20 anos para pagar. Por quê? Porque a empresa não conseguia pagar mais nada, e se ela quebra, ninguém recebe nada. Então, a falência não é boa para ninguém, não é boa para o credor, não é boa para quem está pedindo recuperação judicial, não é boa para ninguém. Então, naqueles casos extremos, era melhor os credores receberem 20% ou 30% do que tinham para receber do que zero. Então, eu tinha 100 milhões de dívida, eu não vou pagar. Eu consigo pagar 25 milhões em 25 anos para pagar 1 milhão por ano. É melhor que nada, negocia-se, um aceita, outro não aceita. E outro ponto, na recuperação judicial, eu só preciso que a maioria aceite. Se eu tiver um credor, eu não vou chamar de encrenqueiro, mas mais difícil, é a vontade da maioria. Então ele, infelizmente, fala, eu vou te matar. Pode tentar matar, mas realmente não vai resolver. Durante, Felipe, esse processo, o banco realmente não vai ficar feliz e nem vai dar mais dinheiro para o cara, nem vai dar crédito para o cara, porque você está num litígio com ele, você está numa renegociação com ele. E desse pacotão da renegociação que eu estou te falando. Então, lá na frente, a gente vai aprovar um pacotão da renegociação, tira o Serasa, o cara vai ficar com o nome limpo, vai renovar aquela dívida, novar ela para pagar em 10 anos. Eu tô em dia de novo. Mas durante ali, realmente não é problema. Mas a gente tem vários outros bancos e fundos que apoiam empresas em recuperação judicial. Então você talvez não vai ter uma facilidade com aquele banco que hoje já tinha dado crédito e que virou um credor da recuperação, e você vai ter que recorrer ao mercado financeiro, outros parceiros do mercado financeiro, para poder ter essa vida nova. Mas aí, esse próprio parceiro também está esperando essa prioridade de crédito que a lei dá. Então vou te dar um exemplo.
Douglas, eu estou muito apertado, a minha empresa, o que você faz? Sou produtor rural, tenho uma empresa, tenho uma fazenda, o que quer que seja que você tenha, uma indústria de parafuso, não importa. Eu devo 100 milhões. O que você precisa? Preciso de 10 milhões de capital de giro. Pera, se você nem consegue pagar aquele 100, como você vai pagar 110? O credor olha aqui e fala, não vou conseguir fazer. Então, quando a gente pede recuperação judicial, muitas vezes congelou aquele 100, e aí eu posso receber mais 1, 2, 3, 10 novos, e que esse eu tenho que pagar normalmente. Então a lei prevê para novos parceiros prioridade de crédito. Esse cara novo não vai entrar na recuperação judicial. Então eu tenho que pagar, ele pode me processar, ele pode fazer tudo normal nessa vida nova. Então, normalmente a gente pega um caso desse, pede recuperação, e aí os parceiros estão aptos a ajudar a gente com capital de giro, troca de duplicata, tudo que a empresa vai voltar a precisar no dia seguinte. CPR para um produtor rural, e até a gente fazer esse 1 ano e meio de renegociações e negociações e aprovar um plano legal para ele no final. Mas para o credor que entrou na RJ, né, para o credor que está nesse pacote de recebíveis que foram renegociados, existe algum tipo de instrumento de proteção adicional? Por exemplo, você comentou da Basileia. Às vezes tem um ponto, são pontos operacionais mais básicos, ou seja, se eu tenho um recebível no RJ, a conta para Basileia muda, isso me ajuda de alguma forma na construção do ativo. Tem algum tipo de ajuste desse que beneficie o credor? Tem uma coisa que beneficia o credor que não necessariamente é no plano. No plano eu posso colocar, olha, hoje você não tinha garantia nenhuma, você vai receber só 30% do valor original, mas a gente vai oferecer uma garantia extra e você vai ficar um pouco melhor, e isso pode contar sim para a Basileia. Mas o que acontece muitas vezes enquanto o banco tenha lucro, muitas vezes ele vai falar assim, olha, eu fiz aqui 1 bilhão de lucro no ano, na verdade os bancos fazem 100 bilhões de lucro por ano, mas então eu fiz 100 bilhões de lucro por ano. E tiveram aqui 3 bilhões de reais de recuperações judiciais. Eu não acho que vou receber esse dinheiro. Estou jogando em prejuízo no balanço, então antes de pagar impostos, eu vou abater esses impostos. Então, você pode jogar tudo da RJ no PDD direto? Você pode jogar no PDD se você tiver lucro para bater. Não tão simples, não tão direto, mas isso no final acontece. Por quê? O Banco Central, a Basileia, o PDD, ele vai falar assim, você vai receber amanhã? Não. Você quer provisionar isso daqui? Não, também não quero botar mais um dinheiro, o banco pegar outro dinheiro pagando 100% do CDI para o investidor e provisionar no banco. Por quê? Se você pediu o seu dinheiro de volta de investidor, aquele dinheiro que foi emprestado na RJ, o cara não consegue resgatar. Então ele fala, quer fazer uma provisão? O cara fala, não quero provisionar, eu quero jogar isso aqui em prejuízo no balanço. Precisa ser um ano que ele está tendo lucro. Então alguns bancos pequenos, médios no Brasil, nos últimos anos às vezes não tiveram lucro. E também dificulta. Então ele fala, poxa, eu não tenho nem como jogar isso aqui no PDD, no prejuízo, nas perdas, porque eu não tenho nada para bater. Então também pode dificultar. Mas a grande maioria dos bancos que ainda fazem muito lucro, etc., pra você ter uma ideia assim, na Forbes, dos grandes bilionários mundiais, só tem um banqueiro que é brasileiro. Não é normal ter bancos juros brasileiros. Ser banqueiro no Brasil é uma coisa extraordinária. Os Estados Unidos tem 6 mil bancos, e às vezes o cara tem aquele Florida Community Bank, que o cara tem 4 branches, 4 agências, e ele não, é igual o outro que tem 4 lojas do Subway. Não é que o cara ganha um dinheiro absurdo. Aqui tem um protecionismo, durante muito tempo poucos bancos, e os bancos realmente cobram. Então, quando o CDI estava 2, que a gente estava falando agora há pouco, ele não emprestava o dinheiro a 3,5 ao ano para uma senhora aposentada. O cartão de crédito era 400% ao ano. Então o banco no Brasil é um negócio inigualável. É realmente um business muito, muito bom. Então, se você souber tocar, como qualquer coisa, mas você consegue ter grandes lucros e tem essa proteção. Então, você consegue lá em 2 mãos colocar lá Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, não tem tantos bancos assim. Também, se você souber tocar, até porque se você não sabia tocar banco no Brasil, provavelmente você já quebrou nesse meio tempo, que também não é brincadeira. Tem vários bancos aí que eu não vou dar nome, mas que tiveram muitos problemas recentes, porque o banco não... Então a família é dona de uma tecelagem e abre um banco. Dona de uma empresa de cimento e abre um banco. Banco é para o banqueiro. Não é tão simples, mas no Brasil, um banco bem tocado, o cara realmente pode ficar um colosso e realmente é bom. Então, muitos bancos, e a gente tem essa concentração, tem lucro, então ele tem um prejuízo para bater
e aí consegue também confortar. Então, ele vai receber de mim 30% no plano e também abateve o imposto, então você fica ali numa balança razoável. E, tem um outro ponto que você comentou das diferenças de RJ no Brasil para Chapter 11 lá nos Estados Unidos. E a Gol, por exemplo, optou por fazer nos Estados Unidos, que é uma legislação um pouco mais antiga, mas até por isso mais sólida, então o mercado já conhece melhor o funcionamento. Agora, tem um ponto interessante. O que eu tenho lido, e aí naturalmente é muito bom poder contar com sua experiência para traduzir um pouco dessas linhas, é que o nível de exigências da forma como foi constituída a RJ aqui no Brasil tende a ser um tanto maior. Então você tem que ter a lista completa de credores, lá você pode apresentar só os 10 primeiros e assim por diante. Por que conduziu-se assim, dessa forma aqui no Brasil a RJ? E quais são os benefícios do nosso modelo em relação ao americano e vice-versa, né? Quais são os benefícios? Aí, olhando tanto a ótica do credor quanto da empresa que está pedindo a recuperação, benefícios e malefícios do formato brasileiro e americano. Na verdade, o americano, ele foi implantado coisas pela experiência. Então, assim, olha, eu estou fazendo um medicamento para uma empresa que está com uma situação de urgência. Se eu inventar um monte de burocracia, nos Estados Unidos, se você entrar num lugar, você sai com um CNPJ aberto novo no mesmo dia, que no Brasil demora. Então, é exatamente desburocratizar se o cara precisar de ajuda. Então ele vai lá e fala, juiz, olha, estou com esses tais problemas. É uma lei que existe, em vez de quebrar, eu quero me reestruturar, que é o caminho oposto, mas eu tenho aí o capítulo 11 da lei de falências, aqui a gente também está dentro da lei de falências, o capítulo da recuperação judicial. Eu quero utilizar isso, mas eu estou muito urgente. Vão me matar, o banco quer bloquear minha conta, quer pegar meus bens. Então lá é mais prático porque já é desburocratizado. Porque eles também observaram, puxa, se a gente fizer muita burocracia, o cara pode ter um problema maior antes de realmente se reestruturar. Então no Brasil, a gente tem uma burocracia bastante grande. Uma coisa que tem um benefício, ou uma coisa que é mais difícil nos Estados Unidos, que já aconteceu e que talvez aconteça aqui, e aquilo que eu estava te falando do produtor rural no CPF poder pedir RJ, já é isso da experiência de cada caso. Então, talvez nos Estados Unidos não tinha produtor rural operando na pessoa física e não precisou daquilo. Então, cada lei, por mais que pegue coisas boas, referências de outros países, vai se adaptar. Aqui o Brasil é o celeiro do mundo, a gente realmente produz muito, tem muito produtor rural, o agro é 50% das exportações do Brasil, ele é 33% do PIB, e até o ano passado ele era 1% do mercado de capitais. Hoje o mercado de capitais está começando a olhar para o agro, mas falta dinheiro para o agro. Durante muitos anos era só dinheiro do Banco do Brasil, dinheiro subsidiado, e faltava investimentos. Para você ter uma ideia, apenas 9% dos produtores rurais têm silos e armazéns. Então ele não tem onde armazenar. Então você pega lá as grandes trades, etc. Ele colhe. Se ele tivesse como guardar, podia esperar aumentar o preço ou fazer qualquer coisa, ele não tem onde guardar. 91% deles não tem onde guardar. Por quê? Porque tem que investir num silo de 10, 15, 20, 30 milhões que ele não tem como fazer porque não tem incentivo. Nos Estados Unidos, se o cara toma um dinheiro, há 10, 15 anos para pagar, com incentivo para poder fazer o silo e ter essa infraestrutura. Então, voltando, na lei americana, já perceberam às vezes as propostas dos credores não eram as melhores, então hoje lá o credor também pode apresentar uma proposta e a gente está tendo agora nessa reforma da lei isso. Então eu apresentei uma proposta, não deu certo, duas não deu certo, o credor pode fazer o plano do credor. Então os credores se juntam e falam, olha, eles não estão muito bem orientados, não conseguiu aprovar um plano razoável, a gente quer fazer a nossa proposta. A gente se junta, faz uma proposta, também bota em votação nessa mesa redonda de negociações e talvez aprove o nosso plano. Então, isso tem lá. Lá talvez a lei é um pouco mais prática nisso, porque realmente já viu várias coisas acontecer e a gente está construindo a nossa lei. No Brasil, talvez essa burocracia, e muitas vezes se você está no interior, você pede recuperação judicial, tem que ser na comarca, na cidade onde o cara está, e o juiz nunca viu uma recuperação judicial na vida. Então o cara está julgando, eu não estou falando mal, mas o cara está julgando se roubaram o vizinho, teve um assalto no banco da cidade e veio uma recuperação. Isso
pode deixar ele com um pouco de medo, etc. E eu não acho que todos os juízes estão extremamente preparados para receber essas recuperações. E aí ele fala, me dá mais documento, me dá mais isso, me dá mais aquilo, às vezes num prazo importantíssimo para a empresa que já precisava daquela ajuda imediata que a americana teria. Então, o que você falou, eu apresento principais credores, eu entro e falo, tenho tantos dias, vou apresentar tudo, mas agora não dá. Então, no Brasil, se eu apresentar metade, o juiz vai falar, não, você não apresentou tudo, eu aguardo você apresentar tudo. Mas você fala, mas vai falir, eu vou perder tudo, vão levar as máquinas, vão levar a minha colheitadeira, o que quer que seja. E aí o juiz fala, não, mas você não apresentou tudo. Então não tem esse senso de urgência que talvez teria lá. Então a lei já foi modificada para falar, olha, você pode pedir assim e fazer. No Brasil teve uma tentativa, que é a medida, que tem uma cautelar, que etc., mas ela não está ainda no funcionamento perfeito. Você pede a cautelar dizendo, eu preciso de 60 dias para renegociar, caso não, vou ter que pedir recuperação judicial. Então, caso da Americanas, o CEO lá do Santander virou da Americanas num dia, anunciou que tinha uma fraude, no dia seguinte entraram com essa medida cautelar. Não tinha todas as documentações para fazer a recuperação, usou 60 dias. Como é um caso de 40 bilhões de reais, foi concedida sem a documentação. A grande maioria que a gente vê não é concedida. O cara fala, aguarda a documentação tal, que é a documentação da recuperação e não da cautelar. Então, a burocracia brasileira ainda impera nisso. Mas assim, em ambos os casos, a lei é propícia, é boa para quem realmente precisa. Não é para o cara dar um golpe, não é para o cara fazer a fraude. E isso era, para você ter uma ideia, Felipe, sei lá, 2, 3% de uma carteira do banco, é normal ter a quebra. O cara dá lucro em 97%, o outro vai ter a quebra e faz recuperação. Tanto que em anos bons, 2011, 12, 13, 14, a gente está lá, tem IPO, bolsa crescendo, etc. E sempre teve alguém precisando de recuperação judicial. Uma transportadora pediu contrato, está com problema, recuperação judicial. Agora, talvez a gente está realmente mais sistêmico, tudo junto, vindo esse resquício de Covid, vindo juros altos, vindo uma economia que não está bem, não está saudável como um todo. Então, assim, se você pegar das 300 e poucas empresas que a gente tem na Bolsa de Valores, o ano passado, 80% veio com faturamento ou geração de caixa ou EBITDA menor do que o ano antes. Então, a economia não está bem, menos os bancos. O banco cresceu apenas tantos por cento, mas o banco, a maioria teve um crescimento, então, porque a economia não está bem. Então, somando tudo isso, hoje a gente tem uma recuperação judicial em moda ou a hora de ela ser extremamente utilizada. Tem outro negócio, que a gente tenta fazer muito isso. Não se ensina reestruturação, recuperação judicial na escola de administração. Então, olha, o professor vai lá, vamos fazer expansão, plano estratégico, crescimento. Legal. Professor, se eu estou fazendo aqui então faturamento, despesa, e no meio já estou negativo, não dá lucro, o que eu faço? Então, a gente hoje ainda trabalha para aculturar o mercado. Você é empresário, você vai estar planejado para crescer. Ótimo, você está certo. Mas você tem que ter pagar o seguro para não usar. Você tem um plano C, conhece a lei, conhece como funciona, para nunca usar na vida, mas tem que conhecer. Então, muito do que a gente faz hoje, aqui nessa entrevista, na internet, etc., é aculturar o mercado. Então é você falar, o que é? Será que é para mim? Eu estou escrevendo um livro, estou terminando de escrever, ainda não tenho o título, mas dessas 220 recuperações judiciais, eu diria para você que 220 clientes que a gente atendeu nesses 16 anos não sabiam e falavam, Douglas, eu não vou pedir recuperação judicial de jeito nenhum. Mas o senhor conhece, Felipe, a recuperação? Porque ele faz A, faz B, faz C, e é exatamente para o seu caso por causa disso. Nossa, assim nunca tinham me apresentado. Então, mas é pro teu caso, você não vai quebrar. Ah, mas vai ficar feio na cidade? Vai ficar pior ainda se o senhor falir. Então, a gente vai sentar, não é feio e não é desonesto você sentar e renegociar suas dívidas. Todo mundo queria, Felipe, contar que está vendendo para um fundo chinês. Minha empresa por bilhões, ótimo, mas é melhor do que quebrar, eu sento, me reestruturo e vida que segue. Então, todos esses caras que a gente atendeu não queriam fazer uma recuperação judicial, mas é uma cirurgia necessária num filho que muitas vezes é a empresa do cara, uma fazenda que o cara está lá 40 anos trabalhando naquilo. Então, falta muito conhecimento. Então, muito importante isso que você está fazendo também de trazer esse conhecimento, por quê? Olha, recuperação. Pedir, eu congelo minhas dívidas, eu sento com todo mundo, vou renegociar, plano vida nova, eu saio da recuperação,
vou trabalhar duro, talvez vão ser os anos de maior trabalho da minha vida, porque eu vou precisar trabalhar 20 anos em 2 para poder mudar isso, né? Parar de fazer coisa que eu fazia errado, parar de fazer venda sem margem que eu fazia a qualquer custo para girar a minha empresa. Eu não tenho mais aquela pressão por crescer ilimitadamente. Eu preciso agora ficar rentável, preciso dar dinheiro. E muitos empresários que eu atendi falavam assim, Douglas, você não sabe, eu estou faturando 250, 300 milhões, quando eu faturava 60, a empresa dava 10 milhões de lucro por ano. Comprei casa, carro, barco, tudo da empresa. Hoje não dá lucro, porque eu tirei um pouco do meu foco, fui atender tudo, então eu fazia bateria. Aí eu quero fazer bateria, sistema solar, tudo que aparecia, perdi o foco, ganhei o volume, porque tomei um financiamento, comecei a baixar a margem, a fazer loucura. Então na recuperação a gente vai fazer a lição de casa, dar um passo para trás, ficar menor, ficar rentável. Eu passo a precisar de menos dinheiro, de menos gente, de menos loucura, e o foco de toda a empresa é gerar recursos, gerar riqueza para os seus sócios e para a sociedade. Então você vai ter lá um monte de emprego que você preserva. Ah, mas mandou 50% das empresas, das pessoas embora. Sim, mas e as 50% que ficaram e foram preservadas? Se a empresa falhe, é 100% com problema. E durante muitos anos a gente foi enfrentando isso. Então hoje é levar o conhecimento e talvez muitas pessoas estão precisando nesse momento. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Douglas Dweck sobre recuperações judiciais e quando elas são relevantes, inclusive por que elas aparecem tanto na moda hoje em dia. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo com Douglas Dweck sobre recuperações judiciais, o uso delas pela companhia, quais pontos você tem que se atentar, como é a relação então com os credores, as diferenças entre a modelagem brasileira e a americana. E eu queria voltar nesse segundo bloco, você já passou por mais de 200 RJs e eu queria fazer aquela pergunta que acho que todo mundo que está olhando de fora gostaria de fazer, e alguma delas deu certo, terminou a RJ e a empresa conseguiu sair do outro lado saudável? Felipe, o nosso índice é muito alto. Então, a gente é uma assessoria financeira de estratégia de gestão para reestruturação. Muitas vezes eu utilizo a ferramenta como uma via e não como fim. Então, é uma reestruturação via recuperação judicial. Nosso índice de sucesso é muito grande. Obviamente, se você for olhar, algumas empresas, por padrão, elas já estavam problemáticas. Então, o cara faz lá uma bateria. E hoje, o chinês faz a bateria a 70% do custo do meu cliente que tem a fábrica em Manaus, um lugar que a gente, por exemplo, atendeu muita gente. Então, um negócio ou outro, o negócio não era viável. Mas a recuperação, sim, foi viável. Então, ele tinha alguns imóveis, eu vendi uma parte, paguei os credores e ele ficou com 2, 3, 4 imóveis alugados, gerando mais renda dos imóveis alugados do que ficar com uma fábrica que não faz mais o que for. Então, a gente vai dar o melhor tratamento possível e o índice de sucesso nesses casos é 99%, menos para as pessoas mal intencionadas. Vocês pegam um cliente, ele não sei se eu fujo para o Paraguai, compro uma bicicleta, isso sempre vai ter, mas em geral, o cara bem intencionado fala, Douglas, me ajuda, por favor, a empresa é como um filho para mim e é o meu filho mais velho, porque às vezes eu tenho, antes de ter meus filhos, estou aqui, puta, deu toda a minha vida, pagou o estudo dos meus filhos, minha casa. Legal, cara bem intencionado, a fim de trabalhar, dedicado, o primeiro a chegar e o último a ir embora, como é o empresário brasileiro, ele tem essa garra e é muito bom, a gente dá suporte para ele, fala, olha, me dá a mão, eu vou pegar sua mão aqui e vou largar só no final. Eu tenho uma equipe hoje de 70 funcionários que vivem de produzir isso, de ajudar o cara com toda uma caixa de ferramenta, de experiência que facilita, mas o cara vai precisar trabalhar, mas o índice de sucesso na recuperação judicial é muito grande. Por quê? Talvez já selecionou quem foi pedir ajuda dos caras que nem chegaram a pedir e o cara acaba quebrando. Tem um ponto, e que aí não é o índice do mercado de recuperação judicial, eu estou falando que o meu índice é de 99%, para não falar 100%. Só que o que acontece? Para quem quer recuperação, por exemplo, na escola, o aluno ali, nota 4, 5, senta no final do ano e vai se recuperar. O aluno nota 0, ele já repetiu. Então, você não pode achar que a recuperação judicial vai fazer milagre. Vai fazer milagre ou é a última coisa para fazer. Então, eu desliguei minha fábrica, fechei a porta e falei, será que eu peço recuperação judicial? Então, aí eu brinco que a gente trabalha com reestruturação e não com ressuscitação. Porque o cara desligou a fábrica. Ele já me liga, Douglas, estou assim, assado. Como o senhor está? Não, eu dei uma parada estratégica.
O que é parada estratégica? Eu estava sem dinheiro, mandei os funcionários para casa, não tenho como pagar o salário, não tenho matéria-prima. Então o senhor parou, desligou. Então, se eu já sei que eu vou bater a cabeça na parede, que eu não vou conseguir pagar minhas dívidas esse ano, seja na quebra de safra, seja por juros altos no meu setor, eu preciso tentar procurar o tratamento o quanto antes. Igual se o cara está com uma doença ruim. Então assim, será que vai sarar sozinho? O cara está lá com um tumor saindo para fora. Não dá. O quanto antes eu diagnosticar e der a solução, maior é a chance. Então, esse meu número é deturpado porque eu também seleciono o cara que dá para fazer ou não. Eu falo, infelizmente eu não consigo te ajudar, o senhor desligou a fábrica. Não, você já faliu. Ele já faliu. E aí, ele pode pegar uma equipe porta de cadeia qualquer e falar assim, pede RJ? Pode. Aí ele vai ter um número de que a RJ pediu e quebrou. Então a gente, graças a Deus, um cliente a mais ou a menos não faz diferença pra gente, eu quero mais um caso de sucesso. Eu quero um cara que ele quer ajuda e dá pra ajudar. Então eu falo, como é que você tá? Olha, eu faturo 100 milhões, eu devo 30, 40, eu tô em São Paulo, eu tô em Cuiabá, o que é que seja, minha atividade é tal e eu não consigo fazer. Muitas vezes a minha primeira pergunta é, tirando tudo que o senhor deve, quanto o senhor fatura? 100. Dá algum dinheiro? O senhor já sabe ganhar dinheiro? O cara falou, olha, dá 4 de 100 é a minha margem, só que hoje eu tenho que pagar 20 para o banco. Tudo bem, então o senhor já sabe ganhar dinheiro fazendo o que você faz. Muitas vezes, eu expurgando as dívidas, o cara está dando prejuízos, então ele fala, faturei 100 esse ano e gastei 110. A margem operacional já é negativa. Eu preciso fazer uma reversão operacional. Eu costumo dividir a crise em dois. Eu tenho uma crise interna e uma crise externa. Externa são os credores, as pessoas que me dão dinheiro, como eu vou pagar essas pessoas. E interna eu tenho uma boa gestão, eu já tenho matéria-prima, eu sei ganhar dinheiro fazendo o que eu estou fazendo. Parece uma piada, mas no Brasil, muita gente não sabe ganhar dinheiro fazendo o que faz. Eu tenho uma fábrica de tinta e eu perco dinheiro há muito tempo. Como que a sua empresa está aberta há tanto tempo? Deixei de pagar imposto, eu fiquei tomando dinheiro do banco, eu vou empurrando com a barriga, mas a empresa é inviável. E muitas vezes, nesse momento, a gente acaba negando o caso do cliente. Fala, olha, aqui eu não sei fazer essa mágica desse jeito. Ou o senhor tem uma casa para vender, tem um termo que a gente chama, mas na administração americana, de tecnicamente falido, que é o seguinte, se não vier um dinheiro de fora, uma coisa externa, assim, dívida não tem como você paga nunca. Então, como que uma empresa está devendo 30 anos da sua geração de caixa? Então, ou eu vou cortar alguma coisa na recuperação judicial, ou o dono vai vender a casa dele e colocar o dinheiro na empresa, então é um fator externo, mas na empresa, ela sozinha, sem fatores externos, é impossível de fazer. Ou, se eu tomar dívida, eu não vou conseguir pagar mais juros numa dívida já impagável. Então, eu consigo reverter esse tecnicamente falido. Então, eu também vou fazer perguntas. Então, o senhor me contou da empresa. O senhor tem como vender um barco, um helicóptero para colocar aqui? Não, Douglas, não tenho mais nada. Bom, problema. O senhor aceitaria um sócio investidor? Não, eu aceitaria. Olha, então vamos pedir uma recuperação judicial e em seguida procurar um sócio investidor para poder entrar. Eu tenho vários fundos e amigos e parceiros que trabalham com a gente, que ele paga as dívidas da empresa e ele converte em participação. Vou te dar um exemplo do ano passado. A gente finalizou o ano passado, que é o final dessa renegociação, 23 recuperações judiciais no ano passado. 2 delas via um sócio investidor. Então, os credores aceitavam um valor à vista menor do que a dívida, então o cara devia 100 milhões. Os credores aceitaram 30, 40 milhões à vista para quitar. Então, a gente fez essa reversão operacional, ele passou a ser gerador de caixa, e eu falei, olha, melhor o senhor ser dono de 60%, ou de 40%, ou de 50% de uma empresa saudável, do que 100% da sua empresa. Então o investidor veio, pagou as dívidas da empresa, também num valuation, ou seja, num preço de compra barato, então, e aí ele ficou com lá 50% da empresa pagando 30, 40, que talvez valia 50%, e o meu cliente ficou com 50% da empresa. Ambos com uma empresa limpinha, bonitinha, que no ano que vem pode distribuir dividendo. Então, essa entrada e essa conversão também faz parte. Eu tirei ele do tecnicamente falido, porque veio um dinheiro de fora que pagou a dívida. O banco também fez a concessão de 100 milhões, aceitar 40 milhões à vista, porque ele achava melhor do que 100 milhões em 10 anos com risco de performance. Com risco de performance, a empresa pode quebrar no meio. No meio, eu comecei a paguei primeiro, segundo e veio a pandemia, porque eu estou fazendo recuperação há 16 anos. Eu tinha gente no meio da recuperação, no meio da pandemia.
como é que o cara vai pagar e fechar a porta? Então, aí a gente conseguiu um dinheiro externo, reverti esse tecnicamente falido, também cortamos o custo, melhoramos o produto, organizamos a empresa, e aí ela já estava passando a ficar operacionalmente positiva, o sócio entrou, vida nova. Então, a gente acaba dando... a Quist nasce como um banco de investimento. Então eu tenho área de M&A, eu tenho área de captação de recursos para um cara que está bem, e eu tenho área de reestruturação, e a gente é líder hoje nesse middle market. Então você vai ter bancos maiores que atendem um cara que tem dívida de 3, 4, 5 bilhões, mas a gente vai muito bem ali a partir de um cara que deve 30, 40, até um cara que deve 1 bilhão, a gente é líder nessa área. E a gente vem dar a mesma qualidade, a mesma sofisticação financeira do cara do banco de investimento, que você pode nomear qualquer um, para esse cara middle. A gente quer ser essa ponte do mercado financeiro para o cara menor. Então, a gente traz a melhor que tiver de qualidade. Eu falo, olha, preciso de um conselheiro. Se o senhor tem uma fábrica de tinta, que o cara já foi de uma fábrica de tinta boa, grande, eu mudo o time, eu vou trazer um financeiro, eu vou trazer um chefe de fábrica. A gente acaba aplicando uma gestão de fundo num cara que está ali em recuperação judicial. Então, o potencial dessa reversão operacional é muito grande. E aí, eu posso ser o mágico da reestruturação. Se eu te falar, resolvo uma empresa em 2 semanas, você vai falar, mentira. Em 2 meses, mentira. Mas em 18, dá para que falar, eu tenho 18 meses para fazer uma empresa nova, porque eu congelei a dívida, eu vou fazer aqui 1 ano, 1 ano e meio sem pagar ninguém, preciso ficar maior e mais forte para depois essa mesma empresa passar a pagar a dívida do plano que a gente vai estruturar para ela. Então, se eu melhorar ali 10% ao mês, 5% por semana, eu tendo a ficar bem melhor do que era aquela empresa. Então, a empresa que entra na recuperação não pode ser a mesma que sai daqui 1 ano e meio, daqui vai passar a pagar a dívida daqui 1 ano e meio. E o nosso trabalho é fazer essa reestruturação, trazer investidor, trazer gestão, trazer organização, uma vida nova operacional, para depois ele pagar a dívida com uma certa tranquilidade. E aí, atrai investidor porque ela está arrumada, atrai o mercado novos parceiros porque ela está arrumada. Então é um ciclo vicioso bom de uma coisa ajudando a outra. E tem modelos de conversão de dívida por dentro dos credores mesmo? Então o próprio credor converte sua dívida em equity para, de alguma forma, ter uma chance de upside, aí eventualmente, dado que você já teve uma perda nominal muito grande na conversão, você pelo menos ficar ativo no risco? Eu vou te falar um negócio que é uma, aspas, novidade que eu tenho tentado aplicar nesse mercado. A gente sempre tenta fazer alguma coisa inovadora e que eu dei numa palestra há um mês, fechada num congresso de reestruturação, que eu tenho um projeto hoje que está sendo apresentado dentro da Bolsa de Valores, que é o IPO de uma empresa em recuperação judicial. Então eu vou abrir a empresa, o capital aberto na Bolsa, sem falar para os investidores, olha, acredita no meu valuation milagroso, a empresa vale 1 trilhão. Não, eu quero que ela fique aberta. Por quê? Uma empresa fechada, vou dar um exemplo de número, tá? O pessoal na internet fica, olha, você fala, 6% é 2. Vale, por exemplo, 6 vezes o EBITDA, 6 vezes a geração de caixa dela. Essa mesma companhia, se aberta fosse, ela pode valer 10, 15, 20 vezes porque tem liquidez. Se eu quero sair, eu boto na bolsa, eu baixo o preço e eu consigo vender. Muitas vezes é muito mais fácil do que eu que virei o dono da companhia, estou sentado lá, começou uma crise ou veio o Covid, eu não consigo dar a empresa para alguém, vender. Então só essa liquidez já valoriza uma empresa. O IPO, ela ser pública, ela ser listada, valoriza uma empresa. Em outro ponto, os credores, o banco A, o banco B, o banco C, não vai virar sócio de uma empresa. Ah, deixa eu converter. Não vai. Pela Basileia, como é que o banco X vai virar sócio da empresa do Douglas, de fábrica de tinta, para tomar conta? E se o cara fizer um problema, eu vou responder na justiça porque eu sou o banco, grande banco, maravilhoso, e vou responder na justiça? Não faz. Mas ele virar cotista de uma empresa na bolsa não seria um problema. Então, os caras fizeram lá a Lava Jato. Se eu sou cotista da Petrobras, eu não respondo pela Lava Jato, eu só tenho ações de uma empresa. Então, a gente tem um projeto que é o seguinte, fazendo um valuation razoável, que os credores vão aceitar, converter todos os credores em sócios via cotas de uma empresa de capital aberto, onde cada um vai ter o seu timing diferente. Então eu te falei que eu faço um plano, por exemplo, em 10 anos para pagar. Alguém pode falar, poxa, essa empresa ficou legal, eu fiquei com 10% das ações, eu sou o banco do Douglas, fiquei com 10% das ações. O Douglas colocou lá um CFO de mercado, relação com investidores, colocou
algumas casas de research, casa de pesquisa para acompanhar a ação. Ele acabou de anunciar um balanço que reverteu e está dando lucro. Ele dá alguma margem operacional. Vamos acompanhar essa empresa. Talvez é uma oportunidade de comprar barato. E eu converti os credores em ações, eu devo zero. Não tem mais dívida. O ano que vem eu posso dar dividendos. E aí, o credor mais desesperado pode pegar e vender as ações dele a qualquer preço no primeiro dia. Um credor que talvez acredite e queira, em vez de esperar 10 anos para pagar parcelado, ele pode esperar 1, 2 anos para vender as ações e talvez as ações vão ter um pouco melhor do que ele receberia no plano de recuperação judicial. Então, a gente tem um plano de fazer essa listagem pública de uma empresa em recuperação judicial para facilitar toda essa manobra. O credor, inclusive banco, poder converter, o mercado poder passar a ver essa empresa. Que empresa é essa? Que a gente está falando de fábrica de tinta do Douglas, nunca tinha visto. O cara fatura 200, está dando uma margenzinha, agora está devendo zero, saiu da recuperação, entrei no site, bonitinha, acho que eu vou comprar umas ações. Quem sabe é uma oportunidade. Então, você até vê várias... Hoje a gente tem, acho que 15 ou 16 empresas em recuperação judicial na Bolsa de Valores. E algumas, as ações do ano passado subiram um pouco. Então, o cara acredita que as ações, por exemplo, da Americanas foram muito, muito, muito abaixo. Talvez se eu comprar agora e aprovar o plano, talvez ela vai subir um pouquinho. Então, a gente vai trazer umas ações a um valor de mercado talvez bem justo, porque eu não estou enganando ninguém de um plano maravilhoso. Eu não vou fazer roadshow com investidores, eu primeiro fico com o meu cliente, o dono da empresa original, com uma porcentagem e os credores com outra. Abrir o capital. Depois disso, compra ação quem quiser. Acompanha a empresa quem quiser. Então eu não vou precisar de banco subscrevendo, roadshow e outras coisas que a gente faz quando a gente também está fazendo essa estrutura do IPO. Então eu tenho esse projeto hoje de colocar, é a primeira vez que eu estou falando ele em público porque o congresso era fechado, então de fazer esse IPO da recuperação judicial. Hoje no Brasil ainda ter a empresa de capital aberto é muito custoso, né? Então poucas empresas fazem o IPO porque é custosa. Outros lugares a gente tem, inclusive o Mubadala, que é um fundo árabe, acabou de anunciar que vai talvez fazer uma concorrente da B3, uma segunda bolsa. Como a gente tem Nasdaq, como a gente tem em outros lugares, no Canadá tem uma bolsa muito ativa de empresas de small cap, de empresas de pequeno capital. Então, essas empresas podem ter muitos recursos financeiros que não chegam nela por ser uma empresa de capital fechado. Então ela vai virar uma SA, ela vai ter publicação de balanço, ela vai ter mais transparência e ela pode ser aberta na bolsa. Então a gente tem esse projeto hoje para fazer o que você está falando, de converter os credores, fica quem quer. O cara não gostou, primeiro dia, abriu, bota na venda. Ah, mas para vender precisa baixar 50%. Ele vai fazer. O outro que tiver paciência, e a gente vai fazer esse market making, a gente vai mostrar mercado, olha que legal, olha como eu dei lucro, olha o meu trimestre, olha como está meu balanço, como fazem as empresas já de capital aberto. E alguém pode olhar e falar, poxa, essa empresa realmente ficou interessante agora, pós-reestruturação, pós-recuperação judicial, alongou a dívida, converteu, vida nova. E eu tenho hoje investidores que pagam a dívida para converter, e ele pode acompanhar também nessa reestruturação. Então, o investidor pagou algum dos bancos, fala, eu aceito converter, e aí o banco A, e o banco B, e o banco Itaú, o banco Bradesco, o Banco do Brasil também aceitaram essa conversão. Porque lembra, eu preciso de 51% dos créditos, uma maioria simples, 50 mais 1, aprovando o meu plano, e a gente vai negociando, então é simples de fazer, você não vai chegar lá e não aprovaram o meu plano. Não, durante 1 ano e meio eu vou negociar para aprovar o plano, então a gente vai chegar num denominador comum. E aí o investidor fica com uma parte das cotas, os credores com outra, e o dono pode até ficar com o resto da empresa, uma empresa mais transparente, mais organizada, com pessoas de mercado, não mais tão caseiro, não mais tão familiar, e aí você tem uma vida nova naquela companhia. Com tudo isso que eu estou te falando, a gente tem muito mais chance de ter uma reestruturação eficiente e funcionando. Não, e você dá liberdade de mercado para que o próprio equilíbrio entre os credores se restabeleça. Então, eu tenho o banco A que acredita mais no plano, está mais confortável com o plano, ficaria 10 anos na companhia. Eu tenho o banco B que quer sair hoje e está disposto a vender o seu pedaço com 50% de deságio. Você consegue dar liquidez para que esse match aconteça. Exatamente. E eventualmente o banco A recupera as perdas via o ganho que ele teve na arbitragem em cima do banco B. Exatamente, né? Exatamente. Então, você vai deixar aspas justo, ou seja, cada um vai poder fazer o que quiser. E além disso, ter outros instrumentos, então, uma debenture conversível, um follow-on, ali para frente eu tenho outros instrumentos que eu não tinha para aquela empresa fechada.
para aquela empresa pequena, familiar. E a recuperação judicial, de novo, é um momento. Mas se eu conseguir aplicar a sofisticação financeira, o que o mercado financeiro tem nessa empresa, eu posso mudar a vida dela. Tanto que eu já tenho hoje, sem o IPO, investidores que compram para converter. Compra as dívidas, paga para virar sócio. Então, eu só vou convencer o banco que também não é ruim virar cotista na Bolsa. Se a Bolsa deixar eu fazer essa listagem, a gente tem esse projeto rolando lá dentro hoje da B3. Maravilha. E como é a vida no dia 1 do empreendedor? A RJ contamina, digamos assim, o nome do empreendedor no mercado. Então, você tem casos em que o empreendedor volta a fazer outros negócios, consegue voltar a se financiar no mercado de dívida. Como é essa relação, como é o dia 2 para o empresário? No dia 1, 2 para o empresário, primeiro, nos 30, 40 primeiros dias é uma avalanche, o que já seria normal porque a gente está arrumando em 30, 40 dias as coisas que ele fez nos últimos 30, 40 meses errado. Então é uma avalanche. E a gente precisa colocar um pouco ele com o pé no chão, organizado. Depois disso ele fala, devia ter feito antes, porque realmente eu estou vendo agora os efeitos de como isso está me ajudando, de como isso está me reestruturando, como está organizado, como está legal, devia ter feito antes. Ele passa a ter, de novo, esse mercado, tem um mercado financeiro já, de bancos, de fundos, de FDICs, que apoiam essas empresas no dia 1. E aí, mas eu não conheço. A gente, por exemplo, quando está assessorando, eu já trago um monte de gente, uma facilidade para ele. Eu tenho hoje 30 bancos e fundos que me apoiam, eu já falo para ele, você não vai conseguir fazer dinheiro novo com o Banco do Brasil, mas tem aqui 30 bancos que vão analisar seu crédito e podem fazer negócio com você no dia seguinte. Mas eu sou o médico do dinheiro a juros. Eu não quero que o cara continue tomando dinheiro a juros igual um enlouquecido. Então assim, eu sou o médico de fazer o cara parar de fumar. Pode fumar 2 vezes por dia só um cigarrinho? Não adianta. A gente quer sair do vício maldito do dinheiro a juros, que é muito difícil de sair. Mas senão eu vou quebrar. Tudo bem, então me mostra. Como eu boto aqui 1 milhão de matéria-prima, vou pagar funcionário, luz, o produto, e esse 1 milhão vai virar 2 se vai dar filhotinho. Se tiver, tem dinheiro. Então, não é dinheiro para pagar conta velha, não é dinheiro para acalmar a minha vida, mas dinheiro para produção, para produzir. Quando eu boto 1 e vira 2, vamos ter dinheiro ilimitado. Só que eu realmente quero que ele evite tomar esse dinheiro a juros, porque é uma corrida que a gente não ganha. É uma corrida muito difícil no Brasil. Então, seja produtor rural, seja uma fábrica, seja empresa de serviço, a gente tenta tirar primeiro, a ânsia de crescimento, que eu tinha falado, eu quero crescer a qualquer custo. Não, talvez eu vou ficar 1, 2 anos do jeito que eu estou e tentando ficar mais rentável, tentando fazer uma coisa, Felipe, que é importante. Antes de eu chegar, normalmente num caso de reestruturação mais severa, o cara já não está mais trabalhando direito. Ele não dorme, ele toma remédio para dormir, ele bebe, o que for. Tinha um cliente meu que falou, eu só durmo depois que eu tomo uma garrafa de vinho inteira, eu desligo e acordo 4 da manhã pensando nos problemas. Vamos mudar essa vida também, só que eu tenho um momento especial para fazer a reestruturação que ele não fez. Porque o banco não vai bloquear a conta dele ou tomar a fazenda dele hoje. Então eu ganho um pouco de paz para trabalhar. E o combinado é o seguinte, eu vou negociar, minha equipe vai negociar com os credores, minha equipe vai negociar com todo mundo, a gente vai tirar esses problemas de você. E você vai ficar focado no que você é bom. O que você é bom? Sou bom em desenvolver novas tintas de cores diferentes. Perfeito, então você é químico de tinta, vai fazer a tinta. E a gente vai conversar com o credor. Por quê? Nos últimos 3, 4, 5 meses antes de eu chegar, o cara só fazia o dia inteiro malabarismo de pepino. A empresa fica mais mal cuidada do que já sempre foi. Porque ele atende o credor, não, eu vou te pagar, mas calma, tal. O cara fica exaurido, correndo o dia inteiro, só que a empresa está sem dono, está acéfala. Por quê? Porque ele está o dia inteiro resolvendo o problema que não é do core business dele. Não é de tinta, de produção, de desenvolvimento de novo produto, que foi o que trouxe ele para virar aquela empresa conhecida, com a marca. Ele está no último ano resolvendo o problema. Então eu tiro esses problemas dele, problemas financeiros, problemas de renegociação, falo, a partir de hoje, eu falo, pode falar que o senhor não está autorizado a falar, porque ou a gente vai dividir o serviço ou não vai dar certo. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente tira isso dele e a gente negocia e a gente reestrutura melhor do que ele e ele vai fazer o que ele faz melhor do que a gente, que é produzir tinta, desenvolver. Então, essa metodologia que também foi se adaptando nesses 16 anos tem funcionado bastante bem no mercado brasileiro. Então, imagina assim, eu tenho vários amigos que trabalham com reestruturação,
Da mesma forma que a gente faz de conselheiro financeiro, tem alguns bancos de investimento que são conhecidos como Restructured Investment Bank, então é um banco de investimento de reestruturação, que é o que a gente se tornou aqui, talvez um dos mais antigos, nos Estados Unidos, que o cara fala assim, olha, seu Felipe, então você vai tomar o remédio 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu estou explicando isso para alguém que eu fiz Harvard e o cara fez Yale. O cara sabe o que eu estou falando, o cara fez MBA, o cara é mais bem formado. Aqui tem um empreendedor muito raiz, muito bom, muito batalhador, só que às vezes ele não tem todo o conhecimento que ele precisaria. Não serve muitas vezes eu falar, olha, faz isso aqui e qualquer coisa me liga. Ele pega lá o que eu dei 3 vezes por dia para tomar, ele bota na gaveta e continua fazendo o que ele estava fazendo. Então, a gente adaptou essa metodologia, por isso que eu tenho também tanta equipe, tanto funcionário, para botar mão na massa, para ajudar a falar, olha, é 3 vezes por dia, e eu tô mandando um enfermeiro, vai ficar do seu lado, colocando na sua boca 3 vezes por dia. Tá bom? Tudo bem. Então, divide o trabalho comigo, a gente vai fazer uma parte e você outra. E você vai me cobrar resultados, eu vou te cobrar resultados na nossa reunião de conselho que a gente chama de Comitê Gestor da Crise. Então, no Comitê Gestor da Crise, seu Felipe, o senhor que é o dono, desenvolveu o produto? Não. E aquele produto que não tinha margem? Não sei. Vamos contratar alguém? Como foi a última vez que o senhor... Então, a gente faz lá uma lista de tarefas e a gente vai comendo essa lista de tarefas com uma metodologia de como funcionar. Não tem como o cara não ficar, Felipe, em 1 ano, 2 anos melhor do que ele estava. Porque está aplicando um personal trainer que ele nunca teve. Que está ali batalhando para a empresa ir melhor. Trazendo conhecimento, trazendo tarefas e lições de gestão, do que as empresas grandes fazem, do que os fundos fazem para a empresa dele. Então, tudo isso somado dá esse índice de sucesso grande que a gente falou que a gente tem. Douglas, muito obrigado pela aula aqui, por esse papo maravilhoso. Eu poderia estender aqui, mas já está na hora que a gente precisa liberar aqui a programação. Mas eu queria que você deixasse também seus contatos, quem está assistindo a gente, queira continuar acompanhando o trabalho da Quist ou eventualmente acionar vocês, por onde pode encontrar o Douglas? Acho que o mais fácil hoje é o Instagram, né, que todo mundo tá, @DouglasDueck, D-U-E-K, Douglas Dueck. Tem lá, hoje também sou a maior voz de recuperação judicial na internet, então a gente tem se dedicado a colocar vídeo, conteúdo, não tem curso pago, não tem nada, eu tento botar lá um pouco do nosso dia a dia, que é uma coisa muito específica, o cara pode nunca precisar na vida, de novo. Então a gente está lá, então @DouglasDueck nas redes sociais, acha facinho hoje em dia. Maravilha, Douglas, muito obrigado a Quist por ceder aqui a participação do Douglas, muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, trazendo as principais vozes, as principais mentes do mercado financeiro brasileiro para esse bate-papo, para esse debate com você, sempre com foco em te tornar um investidor melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você e ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br. Deixe também sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje e até a próxima.